glória a Deus, glória a Deus. Uma belíssima noite, Igreja Viva. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus, na presença daquele que é digno, daquele que é o único, né? Daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda de pé, ainda com a luz apagada, eu quero compartilhar um versículo com vocês. Não é o que eu vou ministrar hoje aqui, não é o que nós vamos aprender e se debruçar sobre ele, mas é algo que o Espírito Santo, ele veio e encontrou ao meu coração enquanto estávamos aqui. E esse versículo não precisa abrir. Ele está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 21, e é o versículo 25. É o último versículo do Evangelho de João. Ele diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aleluia. Então, Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, enquanto ele habitou entre nós, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. Ele fez coisas grandiosas, extraordinárias, salvou, curou, ressuscitou, transformou. Mas tem algo diante de tudo isso que nosso Jesus fez, tem algo que é muito maior do que isso. Jesus, ele nos amou. Jesus, ele me amou e ele te amou. Jesus, ele nos encontrou quando estávamos perdidos. Esse é o maior milagre que nós podemos receber de Jesus. É esse amor que não tem fim, é esse amor que não se acaba, é esse amor que não muda, é esse amor inesgotável de Cristo. Então que nós possamos entender, aprender e receber desse amor com os nossos corações abertos ao que nós vamos ouvir diretamente da palavra de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, primeiramente por estarmos aqui, Senhor, pois reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não estaríamos aqui, Pai. Sem Ti, Senhor, nós não estaríamos na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor grandioso que nos alcançou, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pois elas se renovaram mais uma vez hoje. E nós estamos aqui diante de Ti para ouvir a Tua palavra, para receber de Ti, pois Tu, Senhor, se agrada, Pai, em dar bons presentes, em dar boas bênçãos aos Teus filhos. Senhor, obrigado, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós louvamos o grande nome do Senhor Jesus. Amém. E uma salva de palmas para Jesus. Podeis assentar. Aleluias. Irmãos, é sempre temeroso, né? No sentido de nervoso aqui, né? A gente está aqui em cima, a gente está aqui cumprindo esse chamado, né? Está cumprindo essa missão, mas já adianto a vocês que é uma imensa alegria. E o meu desejo é que vocês um dia possam sentir esse mesmo gostinho ali, aquele friozinho na barriga de um dia ministrar a palavra de Deus. Mas às vezes nós pensamos e nós ficamos ali com o nosso pensamento somente fixado em que ministrar a palavra de Deus é somente quem está aqui em cima do altar, é somente quem está com o microfone nas mãos. É claro que isso sim é uma parte muito importante, é uma parte edificante, pois nós aprendemos muito. Porém, cada um de vocês foi chamado da mesma forma: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então o mesmo chamado que foi para a vida do bispo, da bispa, o mesmo chamado dos pastores que vêm aqui, dos ministros que vêm aqui, está sobre as nossas vidas. Então aonde quer que você esteja, ali
há um espaço para você ministrar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então não perca essa maravilhosa oportunidade. Sempre que você conseguir, você fale de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre algo em que me veio ao meu coração alguns meses atrás, né? Então, eu, o pastor Azaf e o Lucas, nós fazemos a parte ali dos Manolos, né? Que nós fazemos ali, construímos e redigimos ali os estudos das casas vivas, né? Então, durante esse tempo, todo esse tempo em que eu estou junto com os meninos, né? Eu tenho escrito muito, então, muitas coisas, estudado e tudo mais, e eu sempre escrevo algumas coisas, né, vem ali na hora e tal, e deixo ali um pouquinho guardado algumas coisas, né? E foi o caso dessa ministração de hoje. Essa ministração, ela começou como um estudo, né? Então ela seria algo curto, como nós vemos nas casas vivas. Só que ao ponto em que eu ia redigindo, né, que eu ia escrevendo, estudando, né, buscando mais, eu via que aquilo não caberia somente, né, numa casa viva. Então eu falei, bom, isso aqui acho que é algo maior, né? É algo em que eu possa trabalhar mais, é algo que Deus quer falar mais a respeito disso, né? Então hoje o nosso tema, né, que nós vamos aprender um pouco mais hoje é: a contemplação gera semelhança. Então, quando contemplamos algo, nós nos tornamos parecidos ou nós nos tornamos aquilo. Quanto mais nós passamos as nossas vidas com os olhos, com a nossa mente, com o nosso ser direcionado a alguma coisa, direcionado a alguém, nós acabamos nos parecendo com aquele alguém, né? Então é como um casal, por exemplo, né? Um casal são duas pessoas que são de famílias diferentes, são distintas, por um momento nunca se conheceram, mas a partir do momento que se conhecem, que passam ali a morar juntos, que passam a ter intimidades, eu vou aprendendo com a minha esposa e a minha esposa vai aprendendo comigo. E ao ponto em que nós vamos nos desenvolvendo nesse relacionamento, nós vamos ali nos parecendo um com o outro. Então ela pode acabar pegando manias minhas e eu posso pegar manias delas. Então a contemplação gera semelhança. E o versículo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos trabalhar em cima disso hoje, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Se vocês puderem abrir, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Amém. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo, vai dizer assim, é um versículo curto, porém muito poderoso, em que nós podemos aprender muito com esse versículo. Ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, cada vez mais esse mundo, cada vez mais os dias de hoje têm nos roubado a nossa atenção, têm nos roubado os nossos olhos, né? O mundo quer que nós tenhamos olhos apenas para o que ele oferece, faz de todas as formas, faz de tudo de um jeito para que nós fiquemos cada vez mais distantes do alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o mundo hoje, ele oferece diversas ferramentas, né? Algumas nós podemos ver que são diretamente do maligno, que são diretamente pecados, e outras que não são, que são lícitas, que são boas, que nós podemos aproveitar essas coisas, porém com um certo cuidado. Então redes sociais, televisão, trabalho, amigos, algumas coisas boas da vida, como viajar, comer uma comida boa, né?
treinar, falando aqui de mim, né? Então tudo isso é, em potencial, algo que nos afasta de Deus. Se estamos cada vez mais com os nossos olhos fixados em coisas desse tipo e não em Jesus, estamos nos desviando do alvo. Perceba que nada disso é pecado, do que eu falei aqui. Trabalhar, viajar, treinar, usar a rede social, ter uma comunhão com os amigos, nada disso é pecado. Mas a partir do momento em que isso está fazendo o seu coração, o meu coração, acelerar mais do que quando você olha para Jesus, isso se torna um pecado na sua vida. Você está colocando essa atividade acima de Deus. E isso se torna algo que te separa de Deus. Por exemplo, eu vou contar algo de mim. Há um tempo atrás, o reverendo trouxe o pastor da África do Sul, né? E aí ele veio aqui, ministrou lindamente. E no dia seguinte nós fomos para São Paulo. E eu fui conduzindo os dois para São Paulo. E até São Paulo, né, tem um chãozinho aí, né? E a gente foi conversando. E aí, entre conversas e conversas, o reverendo virou assim para mim e falou: Bento, você treina bastante, né? Eu falei: treino. Treina quantas horas por dia? Eu falei: às vezes às vezes 1h30, às vezes eu chego até a treinar 2 horas por dia. Aí ele, com toda a calma e elegância do reverendo, chegou assim: quanto tempo você leu a Bíblia hoje? Aí eu quase, né, dei um tremelique no volante ali, né? Aí eu falei: é verdade. E aquilo não me saiu mais da cabeça, porque treinar é algo que eu gosto muito. Não é pecado nós cuidarmos dos nossos corpos, da nossa saúde, mas naquele momento eu percebi que essa atividade estava tomando o lugar de Deus nos meus dias. E aí eu percebi que para onde eu estava olhando, para onde estavam os meus olhos, o que fazia o meu coração acelerar mais, né? Será que era eu ir para um treino, ou será que era eu passar um tempo com Jesus, passar um tempo louvando, exaltando, passar um tempo a mais aqui com os irmãos na igreja? Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele usa as artimanhas para tentar nos ludibriar. E nós temos que estar sensíveis ao que o Espírito está falando, ao que o Espírito fala conosco. Então eu poderia muito bem, através daquela palavra confrontadora do reverendo, né, fechar minha cara e falar: eu sei da minha vida mesmo, e tá tudo bem, e é isso. Mas não, são palavras assim, direcionadas, que mexem ali com o nosso íntimo, que fazem a gente às vezes aqui, né, se mexer ali na cadeira, né? Quem lembra da pregação da pastora Amanda, uma quinta-feira passada ali, eu falei para ela, essa pregação foi tapa na cara, mas de um bom jeito, porque são mensagens dessa forma que nos fazem mudar, que nos fazem abrir os nossos olhos. E são pessoas assim, que nós temos certeza que elas querem o melhor para nós. Ele poderia muito bem ter falado: beleza, é isso mesmo, passar a mão na minha cabeça, continua assim, você está cuidando do teu corpo, só leva ali 30 minutinhos ali para ler a Bíblia, 20 minutinhos, tá bom. Mas não, porque ele quer que nós, né, o reverendo naquele momento, ele queria que eu abrisse os meus olhos. E são mensagens assim que nós temos que tomar esse certo cuidado quando nós escutamos, de falar: peraí, né? Exatamente, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso me transformar aqui, né? Eu preciso me aproximar cada vez mais de Jesus. Amém? E tenha em mente, né, isso tudo não é errado, né? É muito bom. Mas se te afasta de Deus, pode ser que isso não seja para você, pode ser que isso não seja para mim, né? Mais uma vez eu vou contar algo aqui sobre mim, sobre algo que eu estou vivendo nesses dias agora. Eu estou fazendo um jejum, um propósito, algo do tipo de rede social. Então eu não tenho mais Instagram, Facebook e até YouTube no meu telefone, né? Por quê?
Primeiro porque o pastor Azaf, ele me confrontava direto. Toda hora que a gente se reunia, ele falava, ó o Bento, tá no telefone. Ih, ó o Bento, tá no telefone de novo. E mais uma vez, irmãos, aquilo mexia comigo. Eu falava, né, é verdade, puxa vida, preciso ficar com meus irmãos aqui, né, preciso me atentar. Mas, partiu um dia em que eu estava vendo os relatórios do meu telefone, tempo de tela, enfim, essas coisas mais, né, tecnológicas. E aí eu percebi uma notificação que eu falei, irmão, isso aqui não é de crente, isso aqui não é de Deus. Teve uma sexta-feira em que eu passei 8 horas do meu dia dentro do aplicativo do Instagram. 8 horas. Então, uma jornada de trabalho dentro do aplicativo do Instagram. 8 horas. E eu não produzi nada, não compartilhei nada, enfim, só gastei meu tempo. Então, aquilo era algo que estava me afastando de Deus. E aí eu falei, não, precisava dar um basta nisso. Dei um basta, e aí hoje, graças a Deus, acho que já é o 17º ou 18º dia em que eu tirei tudo. Tirei rede social, tirei Facebook, tirei Instagram, tirei YouTube. Continuo com o WhatsApp ainda para conversar, normal, mas é algo que me afastava de Deus. É algo lícito, é algo legal, divertido, é algo bom, com que a gente pode usar de bom proveito, mas era algo que estava me afastando de Deus. Então, se aquilo me afastava do meu Deus, eu preciso me afastar daquilo, né? Nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Então, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Nós devemos buscar ser imitadores de Cristo. E nós vamos ser imitadores de Cristo quando nós conhecermos a Cristo. Quando nós conhecermos o verdadeiro Cristo. Então eu separei aqui em 3 tópicos para a gente entender um pouco mais sobre isso. E o primeiro tópico é: quem é Cristo? Se nós quisermos nos tornar como Cristo, devemos saber quem é o Cristo, saber verdadeiramente quais são os seus desejos, o que ele fez, o que ele faz, o que ele pode fazer, como ele andou, como ele viveu, como ele agiu, como foi o caráter de Cristo quando ele esteve aqui na terra. Pois, se nós não tivermos esse conhecimento, uma concepção errada sobre quem é Jesus, irá nos levar a rejeitar Jesus. Porque não conhecer a Cristo nos levará a ter um relacionamento com alguém que criamos da nossa imaginação. Um Jesus Cristo caricato, um Jesus Cristo das nossas mentes, alguém que não é o verdadeiro. E aí quando nós encontramos, às vezes com uma palavra do verdadeiro Cristo, nós olhamos para aquilo e falamos assim: isso não se parece com o que eu acho que é Jesus Cristo. Então eu deixo de lado. Então nós acabamos por rejeitar o verdadeiro Cristo por não conhecer o verdadeiro Cristo. E como nós podemos conhecer? No Evangelho de João, o apóstolo, ele descreve Jesus de uma forma única. E ao que podemos ler, nós temos um vislumbre de quem é Jesus Cristo. Então, dos 4 evangelhos, o Evangelho de João ele tem uma forma de escrita totalmente diferente dos outros 3. Ele é um evangelho mais focado em quem é Jesus. Os outros 3 são mais focados no que Jesus fez, nas obras de Cristo. Então, no Evangelho de João, nós vemos, nós entendemos, nós conhecemos e nós sabemos quem é o Cristo. Então, lá em João 6:51, João capítulo 6, versículo 51, nós vamos ouvir, nós vamos ler. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, Jesus é o pão da vida.
Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Em João capítulo 11, versículo 25, quem é Jesus? Ele disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Em João 1, verso 1, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Então Jesus é Deus. Em João capítulo 4, versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então aqui Jesus é a fonte de águas vivas. Ainda em João capítulo 8, verso 12, Jesus falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo. E para finalizar, João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus é o bom pastor. Então aqui são alguns dos muitos versículos que nós podemos encontrar nas Escrituras a respeito de quem é Jesus. Então Jesus, ele é tudo isso que nós lemos e muito mais. Ele é infinito. Esse é só um vislumbre, é só algo que João, o apóstolo, colocou para que nós possamos ali entender, vislumbrar, né, apreciar esse Jesus maravilhoso. Isso são só algumas das qualidades, descrições, atributos de Jesus. O fato é que quanto mais nos aproximamos dele, mais ele se revela a nós. Em Tiago 4,8 ele diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então esse versículo marcou o início da minha conversão e eu o carrego até hoje. Pois quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos debruçamos sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas, sobre aquilo que Ele nos deixou para as nossas vidas, mais Ele se revela para nós, mais Ele se abre para nós, mais Ele coloca em nós o caráter dEle. E acabamos por nos tornar imitadores de Cristo. Então não há como olhar para Cristo, não há como olhar para todos esses atributos que nós lemos aqui e não querer ser parecido com alguém assim, e não querer ser parecido com Cristo, pois Ele é tudo, né? E tudo que nós vemos nele é bom. Nele não há falha alguma, não há nada do que possamos falar ou apontar sobre Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então, quando olhamos para Cristo, esse desejo tem que arder em nossos corações de sermos parecidos com Ele. Nós devemos acordar, nós devemos fazer as coisas que nós fazemos pensando em ser imitadores de Cristo, pensando em transformar o nosso caráter num caráter que se pareça com o caráter de Cristo. Então esse deve ser aquilo que faz o nosso coração acelerar um pouco mais. Isso deve ser aquilo que nos faça, às vezes, ficar acordado até um pouco mais tarde, sendo que a gente tem que acordar cedo no outro dia. Isso pode ser que faça com que a gente se sinta desconfortável. Porque quando nós... E aí eu lembro da primeira ministração que eu fiz, um ano atrás, mais ou menos, eu preguei sobre Isaías, né, sobre respondendo ao chamado. Isaías, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quando nós oramos nesse sentido, e quando nós, né, nos posicionamos dessa forma, nós vamos passar por situações desconfortáveis. Nós vamos passar por algo, por alguma coisa que vai tirar ali a nossa direção,
que vai fazer com que a gente se mexa, vai fazer com que a gente perca o sono, ou tenha ali, né, algo, né, mexendo ali na barriga que você não sabe o que é. Então, quando nós nos posicionamos dessa forma, já fique ali com a mente em alerta, né? Você vai passar por situações desconfortáveis, é normal, né? E é bom, porque o desconforto, ele vai gerar crescimento. O desconforto, ele vai gerar ali uma aproximação cada vez mais de Cristo. Porque quando eu olho para a minha vida e tudo que eu já vivi até hoje, isso aqui é improvável. Eu estar aqui em cima é improvável. E acredito que muitos pensam ou já viveram coisas que falavam assim: meu Deus, por que eu? Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, oferecendo o nosso coração, nos passamos por situações desconfortáveis, Deus ele vai nos capacitando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos colocando ali as ferramentas para que a gente faça a obra dele. Então não é pelas nossas forças, não é pela minha força, pela minha inteligência, pelo meu conhecimento, é tudo por Ele, é tudo dele e é tudo para Ele. Então que a gente possa entender isso, né, em nossos corações. Às vezes não, sempre, né, o desconfortável ele vai trazer coisas boas, né? Ele vai gerar o crescimento. Amém. Amém. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluias. E aí, passando para o tópico 2, então a gente já conheceu um pouco de Jesus, a gente já viu, né, como Ele é, o que Ele faz, né, quem Ele é, onde nós ali enxergamos Cristo. E aí, como nós contemplamos esse Cristo que agora nós já o conhecemos, né? Então, o primeiro tópico, quem é Cristo? Esse segundo tópico, como contemplamos Cristo. Depois de conhecê-lo, entender quem realmente Jesus é, devemos aprender a como podemos fazer para contemplá-lo, a aprender dele e se relacionar cada vez mais com o verdadeiro Cristo. Então os discípulos lá no primeiro século, os apóstolos que andaram com Jesus, eles tiveram ali uma situação privilegiada, né? Um presente literalmente de Deus, pois eles puderam estar, caminhar, viver, respirar o mesmo ar que Jesus, o próprio Deus encarnado na terra, estava do lado deles, assim como eu estou do lado de vocês, assim como nós estamos um lado um do outro. Então só imagina um pouco, imagina você, imagina nós naquele tempo olhando para Jesus, né? Devia ser algo maravilhoso. E eles puderam aprender, eles puderam ser ensinados, serem transformados, né? Eles puderam ver face a face tudo o que Jesus fazia, os milagres, as maravilhas, como Jesus pregava, como Jesus ensinava, como ele se portava diante de uma situação desconfortável. Então eles viram aquilo com os próprios olhos, né? E eles assistiram tudo de camarote, coisa boa. Porém aqui estamos nós, séculos e séculos depois, Jesus já está no céu, à direita de Deus Pai, e em breve Ele irá voltar. E então como nós podemos contemplar esse Jesus? Como nós podemos também olhar face a face para o nosso Cristo? E através do que Ele deixou para nós, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a forma com a qual nós contemplamos a Cristo. Somente a palavra, nada mais do que a palavra de Deus. Então tudo o que nós precisamos para contemplar a Cristo, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para termos um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, é nós lermos, nos debruçarmos, aprendermos a palavra de Deus. Tudo está aqui. Toda a Escritura aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos encontrar Jesus em toda a Escritura. Jesus está lá, o verdadeiro Jesus.
Um grande problema de hoje é que nós somos uma geração imediatista. Nós somos uma geração de TikTok, Instagram, uma geração de Reels, de cortes do YouTube, de podcasts. E eu me incluo nisso, como já falei a vocês, 8 horas no Instagram não é fazendo, né? Enfim. Mas o que nós não conseguimos fazer é sentar por 8 horas, no meu caso, lendo a Bíblia. Então nós estamos trocando o que é o verdadeiro Cristo por um Cristo que não é o verdadeiro. É claro que podem ter ali situações, ferramentas que vão nos edificar, que vão ali trazer o que é o verdadeiro Cristo, mas entenda que isso não pode ser a sua principal ferramenta de busca. Isso são como acessórios. Você pode ali utilizar, às vezes, a sua conta no Instagram para seguir ali um pastor que ministra muito bem a palavra de Deus, ou escutar um louvor, ou assistir uma pregação no próprio YouTube, ou um podcast que vai te edificar. Isso tudo é bom, isso tudo é válido, mas isso não pode tomar o lugar da palavra de Deus. Isso não pode tomar o lugar daquilo que Deus deixou para nós. E somente aqui que nós encontramos o verdadeiro Cristo. Amém. O profeta Isaías, ele diz em seu livro, né, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então está lá em Oséias 6:3. Então olha só, a gente conhece o Senhor e a gente se esforça a conhecer o Senhor. Então não é ficar sentado esperando ali, beleza, eu vou saber tudo agora, vou receber um download direto do céu e a Bíblia inteira vai estar na minha cabeça e eu vou saber todos os versículos de cor e salteado. Né? Não é assim, gente. Né? Quem dera fosse, mas não é. A gente tem que o quê? Se esforçar. A gente tem que sentar na cadeira, né? Abrir a Bíblia e ler. Né? Ou ler de pé, muito bom, obrigado, Jéssica. Ler de pé, tá começando a dar umas cabeçadas ali, umas pescadas, levanta, lê de pé, passa um café bem forte, enfim, faz alguma coisa, vai pro sol, né? Mas lê a Bíblia, irmão. Não pode ficar sem ler a Bíblia. Amém. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso guia, o nosso principal recurso. Vídeos, pregações e livros, como eu disse, são acessórios. São coisas que podem agregar, mas nunca podem tomar o lugar da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele pregava a Escritura. Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo maligno, ele usou das Escrituras. Então, se nós quisermos ser imitadores de Cristo, nós temos que também usar as Escrituras. Nós temos que nos debruçar sobre as Escrituras, né? E é muito bom, irmão, quando nós podemos olhar para as Escrituras, né, para o texto e ver aquele texto falar conosco de uma forma que você às vezes não imagina. E às vezes você olha o mesmo texto, um texto que você olhou ano passado, mês passado, semana passada, ontem. Se você olhar hoje, já não vai ser a mesma coisa. O escrito vai ser o mesmo. Mas aquilo que aquela palavra vai falar no seu coração, já vai atingir uma outra área da tua vida. Amém. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Terceiro tópico, a gente vai abordar sobre, já que nós conhecemos a Cristo, nós sabemos aonde buscar ali, né, como contemplar a Cristo, né? Então agora nós estamos nos tornando imitadores de Cristo, né? Já conhecemos, aprendemos aonde buscá-lo, aonde encontrá-lo, para que assim nós possamos contemplá-lo. Mas o que de fato muda em nós, né, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo? O que de fato muda no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se vestir,
quando a gente imita a Cristo, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo. Tudo muda. Quando nós contemplamos, quando nós conhecemos o verdadeiro Cristo, contemplamos o verdadeiro Cristo e nos tornamos imitadores do verdadeiro Cristo, tudo em nossas vidas muda. Então nós não ficamos mais do mesmo jeito. Tudo é transformado. Hoje eu estava conversando com o meu irmão no treino, né? A gente estava treinando. E olha só, uma boa ferramenta, né? A gente estava conversando, estava ali, né, tendo um papo ali de Bíblia, de Jesus, durante o treino. Então já unia as duas coisas, né, o útil ao agradável. E eu estava falando para ele que quando nós nos convertemos, né, nós tomamos uma direção totalmente diferente. Né? Então quando a gente dirige, quando a gente pega uma conversão, né, nós estamos mudando literalmente o sentido para onde nós estávamos indo. E é assim as nossas vidas. Quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, tudo muda em nossas vidas. Nós estávamos indo para um lado de morte quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos imitadores, nós estamos indo para um caminho de vida. Aleluia. E aí, para mim, esse é o versículo que mais fala comigo, né, na Bíblia. Está lá em Gálatas 2:20. Ele vai dizer assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmão, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, estamos deixando tudo para trás. Tudo que não faz mais parte da vontade de Deus, nós abrimos mão. Tudo aquilo que está em nosso coração, que não faz parte da vontade de Deus, nós tiramos e deixamos para trás. Pois agora nós não vivemos mais as nossas vidas, nós não conduzimos mais as nossas vidas. Quem vive em nós é Cristo. Quando nos tornamos imitadores de Cristo, nós temos um pleno entendimento de que já não somos mais nós, mas sim Cristo. Então, já não sou eu mais para quem decide aonde que eu vou, já não sou eu mais quem escolhe o que eu devo fazer, já não sou eu mais quem decide como reagir a cada situação, e já não sou eu mais quem está no controle da minha vida. É o próprio Cristo que vive em nós. Então, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, já não sou eu quem decide as coisas que eu faço, já não sou eu quem escolhe para onde ir, ou quem decide o que fazer, ou como fazer. É o Cristo, é Cristo que vive em nós, é aquele que está em nós, que nos direciona, que nos impulsiona, que nos faz viver as nossas vidas, para que nossas vidas sejam vidas que exaltem o nome dEle, que louvem o nome dEle e que engrandeçam o nome dEle. Então, quando Cristo vive em nós, quando nos tornamos imitadores de Cristo, já não andamos mais pela carne, já não andamos mais pelas nossas paixões, já não andamos mais pelos nossos desejos, mas vivemos e andemos pelo Espírito. Em Gálatas, ainda em Gálatas, agora um pouco mais à frente, capítulo 5, versos 24 e 25 vai dizer assim: os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ainda em Gálatas, quando Paulo escreve sobre as obras da carne, ele também aponta o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 é uns versículos anteriores, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Aleluia. Perceba que Paulo, ele não fala frutos do Espírito, é fruto. Então é um fruto. Pensa comigo numa mexerica. Todo mundo que sabe o que é mexerica? Mexerica é uma fruta só, mas ela tem vários gominhos, né? Certo? Então é basicamente aí, né, que a gente pode criar uma analogia, né? Que é uma mexerica. O fruto do Espírito é um fruto só. Então tudo isso aqui está no pacote do fruto do Espírito, né? Então quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos, quando nós buscamos, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, o fruto do Espírito está em nossas vidas. E aí o fruto do Espírito, ele é dividido em diversas ali áreas, né? E aí cada um vai ser tratado numa área diferente. Em mim pode ser o domínio próprio, em alguém pode ser o amor, em outro alguém pode ser a amabilidade, mas o fruto é um só. Então quando nos tornamos imitadores de Cristo, andamos não mais pelo nosso desejo e paixão, e sim pelo Espírito. E se andamos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito. E se vivemos pelo Espírito, o fruto do Espírito está em nossas vidas. E o fruto do Espírito é um reflexo de tudo aquilo que Jesus é. Então Jesus, ele é o amor. Jesus, ele é a alegria, ele é a paz, paciência, amabilidade. Jesus é bondade, Jesus é fiel, Jesus é manso, Jesus tem domínio próprio. Então Jesus, ele está ali em tudo isso, ele está nesse fruto do Espírito. Então quando nós vivemos, andemos pelo Espírito, o fruto do Espírito está em nós, e aí nós somos capazes de nos tornar mais parecidos com Cristo. Só quando vivemos pelo Espírito é que podemos ser imitadores de Cristo. Então, a partir do momento em que eu me converto, a partir do momento que eu conheço, a partir do momento em que eu busco, a partir do momento em que eu entendo, que eu vou me debruçando sobre a palavra de Deus e conhecendo o verdadeiro Cristo, eu vou me tornando parecido com Cristo através do fruto do Espírito. Pois todas essas qualidades, todos esses atributos são um reflexo do que está em Cristo. Então, se nós temos o fruto do Espírito, nós também somos imitadores de Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom, gente. É muito, muito bom mesmo. Como eu falei um pouco tempo atrás, agora aqui, eu não me imaginava nunca estar num momento como esse, durante toda a minha vida, né? Acho que foram mais de 30 anos ali, afastado da presença de Deus, né? A real é que eu nunca conhecia Deus, em toda a minha vida, né? Eu nunca fui apresentado ao verdadeiro Cristo, né? Mas, quando Cristo, ele nos encontra, né? Quando ele vai até o nosso encontro, e quando nós nos damos ali a abertura, né? Quando nós abrimos a porta, ele vem e entra. E quando ele entra, ele muda tudo. Então, as coisas que eu já passei, as coisas que eu já vivi, isso tudo é passado. Isso tudo é algo que ficou no mar do esquecimento. Agora já não é mais a minha vida, agora é a vida de Cristo na minha vida, em mim. Então já não sou eu mais quem vivo. Então que a gente entenda que por mais que nós passamos por situações onde você olha para você, você se olha no espelho e você fala: eu sou incapaz, eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo. E realmente, quando você fala eu não consigo, eu não posso, eu não sou digno, tá certo? Ninguém é, nós não somos, mas através dele é que nós podemos fazer,
é que nós podemos fluir, é que nós podemos aqui subir, ou aonde você estiver, e falar: Jesus te ama, cara. Jesus tem algo bom para a sua vida. Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Então é através de Cristo, por Cristo, né, que nós podemos ali nos colocar diante, né, das outras pessoas, sendo imitadores de Cristo, refletindo Cristo, né? Já finalizando, e aí eu vou ler aqui uns versículos que está lá no livro de Hebreus, né? E ele vai dizer assim, Hebreus 12, a gente vai ler do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez estando rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Aleluia. Então que nós possamos ter os nossos olhos fixados em Cristo, que nós possamos ter os nossos olhos fixados no alvo, que é Cristo, e que nada que aconteça nesse mundo, nada que o mundo venha nos oferecer, possa nos distrair do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Pode apagar as luzes, por favor. Obrigado. O louvor pode subir, se já quiser. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, nós conhecemos a Cristo. Nós contemplamos a Cristo. Nós nos tornamos parecidos com Cristo. E o Cristo, Jesus Cristo, Ele é o nosso alvo. Não pode haver outro alvo senão Jesus Cristo. E quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da sua obra, quando nós falamos do seu amor, isso não pode ser algo normal. Isso não pode sair da nossa boca como nós falamos algo do cotidiano. Isso deve vir do nosso coração, isso deve vir do nosso interior, do mais profundo das nossas vidas. Pois foi quando nós não merecíamos que Cristo foi lá e estendeu a sua mão. Tudo que Cristo precisa é uma mão para fora do mar, assim como Pedro. Tudo que Ele precisa é a sua mão levantada. Senhor, me alcança. Senhor, eis-me aqui. E o próprio Cristo estende a sua mão e te alcança, e te tira do mar, te tira das profundezas para caminhar ao lado dele. Ele é aquele com o qual nós devemos ansiar por estar, nós devemos acordar e falar: Senhor, obrigado, o Senhor me acordou, vou passar um tempo com o Senhor, vou passar mais um dia com o Senhor, obrigado, Jesus. Nós devemos desejar de todo o nosso coração ser mais parecidos com Cristo. E hoje estamos aqui reunidos ouvindo essa palavra. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você, com você mesmo, no seu coração, no seu íntimo, você e Deus, você e Jesus, você agora vai colocar a mão para fora do mar.
você vai estender a mão até Cristo. E se por alguma razão você se encontra perdido, e se por alguma razão você se encontra sem saber para onde ir, e se por alguma razão você se encontra com escamas nos olhos, hoje é o dia de você falar: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, estou aqui porque eu quero ser mais parecido contigo, Senhor. E se você está aqui e precisa que o Espírito Santo te toque em alguma área específica, para que você possa verdadeiramente contemplar a Cristo, para que você não tenha mais distrações no seu dia a dia, para que nada roube a sua atenção quando você olhar para Cristo, hoje é o dia de você retirar isso do seu coração. Basta colocar a mão para fora, estender a mão, que Jesus ele alcança, Jesus ele tira, ele cura, ele limpa, ele restaura. Que nós possamos, que você possa ter a coragem agora de levantar a sua mão, abrir o seu coração e permitir que o próprio Deus te encontre e te traga para mais perto dele. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, Pai. Sem o teu amor, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Sem o teu amor, Senhor, nós não estaríamos aqui, Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo por nós. E obrigado, papai, pelo tudo que o Senhor vai fazer por nós, Senhor. Então estamos aqui, estenda suas mãos para o alto, o mais alto que você puder. Comece a falar com Cristo, comece a falar com o Espírito Santo. Coloque diante dele tudo aquilo que você precisa que seja retirado da tua vida agora, para que você possa verdadeiramente contemplar a Cristo. Ah, meu Senhor, venha com o teu Espírito Santo. Limpa os nossos corações, meu Deus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Não somos nada sem Ti, Jesus. Então limpa, Pai, restaura, meu Deus. Encontre, Senhor, o coração dos meus irmãos. Encontre, Senhor, os nossos corações, Pai. E traga renovo, meu Deus. Traga cura, Senhor. Traga restauração, Pai. Tirem as escamas dos nossos olhos, Jesus, para que nós possamos Te contemplar, meu Deus, face a face. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor.